o nosso seminário tem um alvo. Não só o de hoje, mas de todo domingo ele sempre vai ter um alvo. E qual que será o nosso alvo? Primeiro, receber. Nós estamos aqui para receber e receber de bom grado. Nós já temos aprendido, temos sido ministrados que o Senhor ele sempre fala. Nós temos esse privilégio de ser ministrados todo final de semana, ou na terça, ou na sexta, ou em outros momentos. Só que o que vai fazer um efeito em nossas vidas é como nós recebemos aquilo que o Senhor está ministrando. Então nós precisamos receber com bom grado. Amém? Depois que nós recebemos com bom grado e recebemos por fé, crendo em nosso coração, automaticamente vai acontecer algo em nossas vidas. Automaticamente vai acontecer isso aqui, ó. Nós iremos nos alegrar. Se aquilo que o Senhor está ministrando, ele entra de verdade em meu coração, na minha vida, a alegria, ela é uma consequência. É uma externização daquilo que o Senhor está fazendo na vida de todo filho, de todo aquele que está crendo. E depois que eu me alegro, nós sabemos que o Evangelho ele não é egoísta. Porque quando nós recebemos o Evangelho, se torna também automático a gente repartir, a gente anunciar. Nós encontramos um tesouro, nós recebemos um tesouro e nós queremos partilhar, nós queremos repartir, nós queremos compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo. E a intenção desse seminário é isso. A gente receber, todo mundo aqui receber, todo mundo aqui se alinhar no mesmo entendimento, todo mundo se alegrar e todo mundo repartir, porque nós podemos multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado. Esse é o chamado da igreja, ide e pregai o Evangelho, indo, pregando o Evangelho. E nós não vamos pregar uma religião, mas nós vamos pregar os princípios daquilo que o Senhor tem nos ensinado, pregar o Evangelho, a boa notícia de salvação. Amém? Então, todo seminário nós vamos sempre mostrar essa imagem aqui para isso ficar bem claro para nós. Nós iremos receber em nome de Jesus, amém? Nós iremos receber, nós iremos nos alegrar e nós iremos repartir. E o interessante é que quando nós falamos em ensino, nós precisamos estar atento a algo. Naturalmente, numa escola, vamos dar o exemplo da escola, onde a gente também faz o ensino, quando um professor está falando algo, os alunos precisam estar atentos para receber. Mas nós não estamos falando aqui de coisas naturais, nós estamos falando de coisas espirituais. Então esse receber não pode ficar apenas na nossa mente, no nosso intelecto ou nas páginas que eu estou anotando. Mas eu preciso então realmente receber com fé, durante os dias estar meditando para que isso se torne uma verdade, venha ao nosso coração, gere vida, traga alegria e aí sim nós podemos repartir de maneira verdadeira, de maneira genuína. Amém? Então vamos entender um pouco então, o que significa então comunhão. O que é comunhão? Quando nós vamos lá para a origem da palavra, ou até mesmo para o dicionário, nós vamos ver que comunhão ela vem da palavra do grego e significa koinonia. O que significa essa palavra então comunhão? Significa parceria, significa participação conjunta, compartilhamento íntimo e unidade entre cristãos e com Deus. Traduzindo a palavra comunhão, tem tudo a ver com intimidade ou relacionamento. Então nós vamos ver que o Senhor sempre desejou que ele tivesse um relacionamento com o homem, ou melhor, o homem tivesse um relacionamento com ele. E esse relacionamento, além de Deus e os homens, também entre os irmãos, família. Então, por isso que nós vemos parceria, participação conjunta, compartilhamento íntimo. Eu não posso falar que eu tenho uma comunhão com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, se eu não tenho um compartilhamento íntimo. Se eu não abro o meu coração para Ele e falo tudo aquilo que Ele já sabe. Nós sabemos que o Senhor Ele já sabe, mas o Senhor Ele deseja que mesmo Ele sabendo, nós íamos até Ele e viemos abrir o nosso coração. Porque quando nós estamos abrindo o nosso coração, nós estamos mostrando a Ele que nós confiamos nele. Nós confiamos nele, nós queremos ter um relacionamento com Ele. E isso é maravilhoso, isso traz riqueza na vida de todo cristão. Então aqui seriam os significados da palavra comunhão. E aí nós vemos aqui, né, a vida de comunhão de um cristão com Deus é fundamental para o fortalecimento da fé e do relacionamento espiritual. Envolve práticas como a oração, a meditação na palavra, o jejum, a consagração,
que permite uma conexão mais profunda com o Pai. Então nós vamos ver que Deus ele realizou tudo, estabeleceu tudo, mas Ele nos deu agora, nos deixou meios para que a gente venha manter esse relacionamento. Porque nós não podemos nos enganar, achar que relacionamento com Deus é apenas vir ao templo, apenas estar no culto. Não que não seja necessário estarmos aqui cultuando, mas o relacionamento, a comunhão é além disso. É no meu dia a dia, é em todos os momentos, toda hora. O Senhor ele deseja que todos os momentos das nossas vidas Ele esteja presente, em todas as áreas. Não é desejo dele que nós deixamos alguma área em stand-by. Não, Senhor, aqui o Senhor não mexe. Não, nós temos que confiar nele, nós temos que trazer ele, a presença dele, para que ele venha estar conosco todos os dias, todos os momentos. Nós sabemos que pela sua palavra ele fez uma obra para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Mas não podemos esquecer de uma coisa. Quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando sempre de duas pessoas. Quando falamos de um relacionamento conjugal, marido e mulher, não adianta o marido querer se relacionar, querer ser íntimo da sua esposa e a sua esposa não querer ter um relacionamento. A esposa só quer ver o marido no sábado ou no domingo. Ou no sábado ou no domingo. Será que esse marido vai se sentir amado? Durante a semana ele é deixado de lado. E aí no domingo a esposa vai lá na prateleira, pega o marido pela mão, agora vamos dar uma volta. Então isso não é relacionamento. E o Senhor não deseja que isso seja algo comum na vida cristã. Muito pelo contrário. Ele deseja que realmente o relacionamento seja verdadeiro, seja real, seja intenso, seja íntimo, para que tenha uma relação. Quando a gente fala sobre comunhão, intimidade, a gente pode ver o exemplo na própria palavra dos discípulos João e de Pedro, como João ele era íntimo do Senhor. A palavra vai citar várias vezes que ele sempre estava ali nos peitos de Jesus, reclinando a sua cabeça íntimo. E João recebia muitas revelações, muitas verdades. Pedro, por estar um pouco de longe, não ousou nem perguntar ao Senhor, mas falou: "Ei, João, pergunta ao mestre." Por quê? Porque João estava no seio do Senhor, era íntimo, tinha intimidade. Barreiras já tinham sido quebradas, porque João estava ali e entendeu isso primeiro do que os outros. Amém? Então nós vamos entender que a comunhão, ela, como eu já falei desde o início, ela surgiu, ela iniciou sempre com Deus. Deus ele decidiu isso. E nós sabemos pela história bíblica, daquilo que o Senhor realizou, que existem meios, existem situações, houveram princípios que o Senhor trabalhou, que Ele sempre demonstrou isso. E nós vamos iniciar pelo início, sempre é bom começar pelo início, né? E nós vamos falar então aqui sobre um Deus de perto, amém? Um Deus de perto, irmãos, o primeiro ponto é o início de tudo, como o Ale falou, não tem como começar pelo meio, né? O início é o jardim, Adão e Eva. É o início de toda a caminhada do homem na terra, a criação. E, irmãos, como eu já falei aqui, eu quero deixar novamente aqui rapidamente, nada do que vamos falar aqui é novo. Já ouvimos. Vamos tentar trazer de uma maneira mais detalhada, especialmente no dia de hoje. É uma introdução de tudo aquilo que traremos, irmãos. Então não tem como a gente dar passos mais profundos sem fazer essa introdução, fazer essa base, que é o início da história humana na Terra. Aqui é a criação, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outra passagem de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É interessante, irmãos, que Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, Ele poderia criar o homem de um ser controlável, Ele poderia criar o homem muito inferior a Ele poderia criar o homem da maneira que Ele quisesse, como se Ele quisesse criar um animal. Mas não, irmãos, olha o que Ele fez com o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele criou o homem para ser um igual a Ele no sentido de autoridade na terra, um igual a Ele no sentido de glória, sabedoria, inteligência. Irmãos, a inteligência artificial pode avançar o quanto avançar. Nunca vai se comparar com a inteligência que Deus colocou no seu cérebro. Nada que o homem crie será superior à mente humana que Deus criou.
Então percebam como Deus deu tudo para o homem. Criatividade. Ouvimos recentemente o pastor ministrando aqui sobre que Deus, ele é um Deus criativo. O nosso Deus é criativo e ele criou o homem, a imagem dele, para ser criativo. E o maravilhoso, se o irmão puder passar o slide, é que Deus criou esse homem para ser um igual a si, semelhante, para ter comunhão com ele. Ter comunhão. Que comunhão haveria se Deus tivesse criado o homem como com a mentalidade de um animal, sem a sabedoria do ser humano, sem a consciência? Não conseguiria ter a comunhão de um igual para igual. Não que somos igual a Deus no quesito Deus, porque Ele é o único, Ele é o Rei da Glória, mas Ele nos criou para sermos a sua imagem, parecidos com Ele, com uma mente como a que Ele tem, que Ele nos deu. E olha o que Ele fazia, Ele vinha conversar com o homem, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, uma passagem onde Deus interage com o homem, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Percebam, Deus criou Adão, criou Eva, a sua imagem, e ele vinha todo dia interagir com eles. Tinha comunhão face a face. Adão, Eva, principalmente o Adão inicialmente, via Deus face a face. Interagia com o Pai, interagia com o Senhor dos Senhores, conversava com Deus. Eu fico pensando quanto tempo isso durou. A palavra não é clara exatamente no tempo, na duração que Adão tinha essa intimidade com Deus. Quantas horas do dia, quantos dias, quantos meses, quantos anos Adão teve o privilégio, irmãos, de estar aqui face a face com o Pai, todo dia interagindo, ouvindo o Senhor falar, talvez ouvindo como Deus criou tudo, como Deus formou tudo. Ele teve esse privilégio. E aí nós vamos ver no slide seguinte que ele perdeu isso. Mas ele perdeu isso por quê? Porque Deus era mau. Se Deus, a gente ouve muito, se Deus era onipotente, onipresente, onisciente, por que que ele colocou aquela árvore lá no jardim? Por que que ele colocou a árvore? Ele colocou a árvore porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele deu ao homem o poder da escolha. É a mesma coisa que você tem hoje. Você tem o poder da escolha. Você decide se você ouve e recebe e crê ou não, ou se você rejeita. Adão teve o mesmo poder de escolha. Ele poderia muito bem ouvir, já volto. Ele poderia muito bem ouvir e rejeitar, mas ele perdeu, na verdade ele rejeitou, ele perdeu aquilo de mais precioso, irmãos, a comunhão com o Senhor. Todos os dias, na virada do dia, Deus vinha até ali, se revelava a ele, e Deus pediu para ele não fazer apenas uma coisa, irmãos, e ele optou por não fazer aquilo que Deus tinha direcionado. E quando Adão, irmãos, ele decide tomar a decisão de desobedecer a Deus, é como se ele pegasse aqui, ó, aqui o irmão Fábio não está aqui, não temos hoje um pedreiro aqui entre nós, eu acho. Ele pegou uma colherinha de pedreiro, pegou um cimento e começou a levantar uma parede de separação entre Deus e o homem. Com apenas uma desobediência, quebrou, houve a separação. E olha só, e o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E a gente vê em Romanos, Paulo falando, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aquilo de mais precioso que o homem tinha, Adão, ele podia, irmãos, comer do fruto que quisesse, ele tinha tudo. Imaginem só, irmãos, Deus criou o homem e Deus criou um mundo para esse homem. Deus criou tudo para esse homem. Comida, bebida, conforto, deu tudo para ele. E o principal, a comunhão com o Eterno, a comunhão com o Rei Glorioso. E ele trocou tudo isso por um pecado, por um fruto, por uma mordida num fruto. Tudo bem, houve a parte da tentação, houve a parte da sedução, mas houve a parte da sedição. Ele cedeu e ele trocou tudo aquilo. E o pecado faz exatamente isso, irmãos. O pecado faz exatamente isso, por isso que Paulo traz isso em Romanos. O pecado faz com que o homem troque tudo aquilo de maravilhoso, da companhia de Deus, da presença de Deus, da família, dos bens que ele adquire, por às vezes um pouquinho de prazer na sua carne. É exatamente o que o pecado fez. Adão trocou tudo o que Deus tinha feito e dado para ele por um pouquinho de prazer, por uma falha.
E aí houve a queda, houve a separação, que não era o plano de Deus, mas houve a separação e levantou-se um muro entre o Senhor e o homem. E lembrando também que além da separação que houve, porque agora o homem ele pecou e nós sabemos que o Senhor ele não compactua com o pecado, né? E a gente sabe que nós sabemos que ele ama o pecador, mas ele não compactua com o pecado. E além dessa separação que houve, o homem ele perdeu a sua glória, a glória da criação. Aquilo que o Adilson mencionou no início, né? O homem feito como imagem e semelhança de Deus. Ele perde isso, ele deixa de agora de ser um ser imortal para se tornar um ser mortal, um ser caído. Nós falamos, né? Caiu da presença do Senhor. E sem o homem perceber, ele deixou de ter uma comunhão com o Senhor e agora ele passa a ter uma comunhão com o Satanás. Porque tudo aquilo que o Senhor tinha dado ao homem, toda a autoridade, todo o poder, toda a força, o inimigo criou uma estratégia, enganou o homem e o homem caiu na estratégia do inimigo e passa todo esse poder, toda essa autoridade a Satanás. Por isso que nós vemos lá na tentação, quando Satanás vai tentar Jesus, ele fala, olha, se você se prostrar, tudo isso aqui eu te dou porque foi me dado. Alguém me deu, eu recebi, agora me pertence. E Satanás ali não estava mentindo, estava falando ali uma verdade. Pelo incrível que pareça, era uma verdade, né? Então o homem agora, além de estar separado, e quando nós falamos em separação, nós falamos de morte espiritual. O homem, nós sabemos que só há vida no Senhor. O homem agora, por causa do pecado, está longe de Deus, está morto espiritualmente. E, consequentemente, também a morte, ela chega no corpo físico. O homem agora envelhece, o homem agora adoece, e o homem também agora ele morre por aquilo que Adão e por aquilo que Eva escolheram e fazeram, por ouvir a Satanás e não ouvir ao Senhor. Então, olha como a gente vê como é importante o ouvir, né? A instrução que o Senhor deu a Adão veio por uma palavra. E Adão deveria estar atento, meditando naquilo que o Senhor falou a ele. Mas ele ignorou e Satanás então ele chega na Eva. Eva também sabia daquilo que Deus tinha falado, porque Adão comunicou a ela. Mas quando Satanás fala a ela ignora aquilo que o Senhor falou e começa a dar atenção àquilo que Satanás está falando, ao ponto do que o fruto começou a se tornar agradável aos seus olhos. E ela come do fruto, dá o fruto ao seu marido, e nós sabemos daquilo que aconteceu. Então agora há separação, o homem está separado, a comunhão agora é rompida. Não que Deus rompeu a comunhão, mas o homem escolheu romper a comunhão com o Senhor e se alinhar a Satanás. Por isso que nós falamos que o pecado é uma separação. O homem foi tirado da presença, foi tirado do jardim da presença com o Senhor. Amém? Só que nós sabemos, no decorrer da história, que o nosso Deus, ele é um Deus de perto. E o Senhor, o que me maravilha do nosso Deus, é que ele não tinha nenhuma obrigação de arrumar aquilo que o homem fez. Deus ele fez tudo, ele preparou o melhor para o homem, ele colocou o homem no melhor lugar, ele vinha falar com o homem, ele tinha um relacionamento. Da parte de Deus, tudo perfeito, como sempre é. O nosso Deus é um Deus perfeito. Como nós falamos, o homem escolheu se separar. Não foi Deus que separou o homem. O homem escolheu se separar. E aí Deus, como eu falei, ele poderia ter ignorado o homem, ter pensado, quer saber, deixa eu ir para lá, ou eu vou destruir tudo. Não, mas Deus agora, ele começa a trabalhar, a criar uma outra estratégia para novamente atrair o homem para a sua presença. Ele começa agora a ilustrar, dar uma imagem daquilo que ele iria fazer de maneira eterna. E aí essa imagem nós temos com Israel. Nós sabemos que Israel, o Antigo Testamento, ele é uma sombra. É algo que foi feito para nós hoje como igreja, não para nós agora estarmos vivendo a velha aliança. Nós não somos judeus para estar vivendo a velha aliança. Mas nós sabemos que a velha aliança, a primeira aliança, ela é de suma importância para nós cristãos, para nos servir como uma imagem. Era uma sombra que apontava para Cristo. E nós precisamos entender, compreendendo isso, nós
recebemos muito ensino e muito entendimento. Então vamos falar um pouquinho daquilo que Deus ele fez com Israel, no sentido de comunhão. Então Deus ele escolhe agora um povo na terra, mesmo o homem nessa condição, mesmo o homem separado dele, mas Deus ele começa a trabalhar e novamente o Deus ele começa a sinalizar algo. E nós temos aqui duas passagens muito importantes, lá em Gênesis, a primeira, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Então o Senhor agora visualiza Abrão e decide através dele começar algo, fazer Abrão ser uma grande nação e transformar Abrão em uma grande bênção, em uma bênção para toda a terra, um exemplo para toda a terra. E nós sabemos que, já conhecemos a história aqui de Abrão, depois virá Abraão, nosso pai da fé, e Deus ele vai reafirmar isso com Jacó. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó. Sabemos que Jacó era um enganador, Jacó fez o que fez com seu irmão, roubou a bênção do seu irmão. Seu irmão Esaú não levou em conta a bênção de ser o filho mais velho, trocou lá por um prato de lentilha. Depois nós vemos que Jacó, junto com a sua mãe, engana o seu pai e também recebe a bênção no lugar de Esaú, se veste com peles para parecer Esaú. Mas agora então Jacó tem um encontro com Deus e Deus então ele muda o nome. E quando nós falamos em mudança de nome, nós falamos em mudança ali de caráter, né? O Jacó, que era um enganador, agora ele não vai mais ser um enganador, ele vai ser Israel. Então disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Então agora Deus ele vai levantar uma nação de nome Israel para começar a trabalhar nela, para começar a mostrar aquilo que o Senhor lhe desejava fazer com toda a humanidade. Nós sabemos que o plano de Deus não é só para Israel, começou por Israel, mas para chegar em toda a humanidade. E aí nós vemos o quê? Que Deus então ele levanta, depois mais à frente, vai levantar Moisés para libertar o seu povo que estava escravo do Egito. E o desejo de Deus era levar o seu povo para um relacionamento com ele. Já nos foi muito ministrado isso, que o povo, ele chega, então depois de atravessar o mar, ele não entende, ele começa a questionar muitas coisas, e aí quando Deus se revela, o povo fala que tudo que Deus falasse iria fazer, mas nós sabemos que depois o povo não conseguiu fazer isso. Então Deus tinha um relacionamento com Moisés. E já que o povo, de certa maneira, rejeitou ter uma comunhão direta, então Deus começa a trabalhar para levantar uma tribo, que seria a tribo sacerdotal, que seria a tribo que iria representar Deus. Nós sabemos que já havia o tabernáculo nos céus, então Deus agora quer trazer essa imagem para a terra, para através de Israel estar no meio do seu povo. Então nós vemos aqui em Êxodo, então falou o Senhor a Moisés, dizendo: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha o desejo do Senhor de ter uma comunhão com o homem. Aquilo que iniciou lá no jardim, mesmo o homem quebrando, Deus ele reafirma novamente que o desejo dele é estar habitando no meio. Deus não precisava disso, meus irmãos. Mas olha o desejo do nosso Deus de ter um relacionamento com o homem. Mesmo o homem fazendo o que fez, Deus ainda ele quer estar no meio do povo. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. E porém no meu tabernáculo, no meio de vós. Olha como a palavra meio, ela é significante, não está por acaso. E a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós. E eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Isso já nos foi muito ministrado, né? Mas olha como Deus ele é um Deus maravilhoso. Então ele levanta Moisés, cria o tabernáculo, depois levanta ali o sumo sacerdote, Arão, os seus filhos, estipula ali que todas as tribos ficassem em volta do tabernáculo, na sua posição, olhando para ele, para que literalmente o Senhor estivesse aonde? No meio.
O Senhor poderia falar, vocês se ajuntam lá e eu vou ficar aqui no céu. Eu posso vir, falo com Moisés, já dei as leis a Moisés, está ótimo, está maravilhoso. Não, mas olha o que o Senhor faz. Ele cria algo já apontando para algo futuro, porque quando nós olhamos a imagem ali embaixo, nós vemos que a posição das tribos forma a posição da cruz. Isso não é por acaso, Deus não é Deus de acasos, Deus é Deus de propósito, Deus é Deus poderoso e maravilhoso que faz aquilo que está no seu coração. Então o Senhor ele já decidiu que o povo estaria posicionado e ele no meio. Amém? Então Deus no meio do seu povo, através do sumo sacerdote, quando ele se apresentava com as suas roupas, tudo aquilo era uma representação do Senhor no meio do seu povo. Só que por outro lado, nós também sabemos que esse estar no meio do povo, ele era algo restrito, porque nós não podemos ignorar que havia ainda a mancha do pecado. Deus precisava tratar com isso. Aqui, quando nós falamos de Israel, nós não podemos esquecer que ainda havia o pecado. O pecado aqui ele era trabalhado de uma maneira que os animais eram trazidos e o pecado era coberto. Existe uma diferença entre o pecado ser coberto e o pecado ser tirado. A mesma coisa nós pegarmos uma cadeira, colocar ela aqui, e quando eu estou cobrindo essa cadeira, nós não estamos vendo ela diretamente, ela está coberta, mas nós sabemos que ela está ali, não é verdade? Agora, quando eu tiro, quando é tirado, ela não está mais presente. Então aqui o Senhor estava sinalizando, o pecado era coberto, não tirado, mas coberto. Então vamos ver aqui o texto em Hebreus. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Então, por que essa comunhão era restrita? Porque a única pessoa que realmente entrava aonde estava a presença do Senhor, no Santo dos Santos, diante da arca e do propiciatório, era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então Deus já estava sinalizando uma comunhão? Sim, amém? Só que ela era restrita. O povo dependia do sumo sacerdote humano. E se o sumo sacerdote fosse um sumo sacerdote fiel à casa de Deus, à aliança de Deus, o povo era abençoado. O sumo sacerdote saía e abençoava o povo. O povo tinha um ano de bênção. Mas se o sumo sacerdote fosse alguém que tivesse pecado, ele morria ali mesmo. O pecado estava nele, porque não havia ainda o sangue não cobriu porque ele estava em pecado. Então ele morria e o povo não recebia a bênção do ano. Então era um acesso muito restrito. Apenas o sumo sacerdote e os sacerdotes estavam trabalhando no tabernáculo e o povo via de longe. O povo via, presenciava que Deus estava ali. Deus estava no meio do seu povo, mas era algo muito restrito. Era algo muito distante. Deus estava ali, mas era algo fora do homem. Era só visualizando. E apenas os sacerdotes, o sumo sacerdote, poderia ter esse contato. E o contato ainda mesmo assim muito restrito. Precisaria ter o derramamento de sangue de animal, por ele e por todo o povo. Então havia já o início de uma restituição, de uma comunhão, que sinalizava para algo maior. Amém? Agora nós vamos falar, irmãos, aqui do ponto principal, da pessoa principal. O único que seria capaz de restituir tudo aquilo que Adão perdeu, que Adão entregou, que é o nosso Senhor Jesus. E é interessante que enquanto o irmão estava falando sobre o povo separado, sobre o povo escolhido, irmãos, todo esse povo, tudo que eles viveram, foi figurando ou apontando para aquilo que vai ser falado agora. Todas as leis,
todo plano, propósito de Deus da comunhão era apenas figurando, mostrando que Deus, ele ama tanto o homem, que ele não deseja a separação, ou então ter uma comunhão restrita, como o Ale falou. Deus, ele ama tanto o homem, que ele quer ter intimidade, comunhão profunda. Só que como que faria isso? Como que faria isso se o Senhor na vida do homem deixou de ser Deus e passou a ser o inimigo, Satanás, como foi falado? Passou a ser Satanás, ele entregou o domínio da terra, o domínio do mundo, ele entregou todo esse domínio, ele perdeu aquele que era o seu Senhor, ele foi removido do seu lugar de senhorio. Mas havia um plano desde a fundação dos tempos, como foi falado, eu já falei, Deus onipotente, onipresente, onisciente, houve esse plano desde a criação dos tempos, de redimir o homem, de trazer o homem para perto, de ter você perto do Senhor, de ter você ao lado do Pai, no colo do Pai. E a única maneira seria alguém fazendo a expiação por esse pecado, alguém removendo aquilo que nos separava do Senhor. E se você caminhar, ler todo o Velho Testamento, você vai ver em todas as profecias, todos os profetas, em algum determinado momento, todos os profetas, eu vou deixar muito claro isso, todos os profetas do Velho Testamento, em algum momento, alguma coisa que eles falavam simbolizava Cristo, simbolizava o Messias, o Salvador, esse povo que foi separado, foi dado leis, para que de alguma forma eles tivessem um pouco de comunhão com Deus, foi tudo preparado para que desse povo saísse o Messias, saísse o Redentor, o Remidor, aquele que faria com que todos os homens que nele creem pudessem ter comunhão com o Pai novamente. Yeshua chegou. Então disse, lá no livro de Hebreus, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. No início da criação ele estava lá, irmãos. Para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não te agradaram, não quiseste, os quais se oferecem segundo a lei. Tudo aquilo que foi falado agora, não é que não agradaram no sentido assim, Deus não gostava, é que não era o suficiente. Não era o suficiente porque cobria o pecado, não tirava o pecado. Deus queria, Deus fez, o plano de Deus, que era secreto, que se tornou revelado em Cristo, era remover a separação, não cobrir a separação. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui é a virada de chave da humanidade, irmãos. Aleluia. Aqui é o ponto divisor de águas. Tira a primeira aliança, que estava estabelecida, estava em vigor, que era a aliança onde era coberto o pecado, onde era exposto, de certa maneira, todo homem. A palavra fala, quando ele ia lá, o israelita, levar o seu sacrifício pelo pecado, ele estava trazendo a lembrança, a memória, o pecado dele. Então tira esse primeiro e estabelece o segundo, que é a segunda aliança, que é a obra de Cristo, estabelece o segundo, que é o fundamental, que é aquele que vai ser eterno, uma aliança eterna. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Percebam o desejo de Deus de estar com o homem. Ele enviou o seu filho, ele veio na forma de um homem, com o nome de Emanuel, para simbolizar tudo aquilo que está no seu coração, que é o desejo de Deus estar conosco. Repita comigo, Deus está em mim. Esse é o plano dele, irmãos. Tudo que nós vamos falar é para que isso fique vivo no seu coração. O desejo de que ele tem, de que ele esteja em você. Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, o Filho perfeito, o Verbo, que é aquele que estava lá no façamos, Deus fez tudo o que existe através dele, verbalizando ele. Jesus era o Verbo na boca de Deus, Jesus era Deus e era o Verbo na boca de Deus, se fez homem, ele veio para a terra. Yeshua chegou, o único capaz de cumprir a lei, para que a lei fosse desestabelecida,
o único possível, o único porque ele não tinha pecado. O homem, quando caiu lá, a natureza perfeita que ele tinha de Deus deixou de ser perfeita, ficou manchada. Ele ficou com uma natureza caída, separada, como já falamos. Jesus, ele veio na forma de Deus, 100% Deus, mas também 100% homem, porque ele nasceu de uma virgem, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Isso os irmãos já sabem, o Espírito de Deus gerou Jesus. E Jesus, irmãos, então ele veio com uma natureza pura, perfeita. Era o único, foi o único que pôde andar na terra sem pecar, sem falhar, sem errar. E ele tinha uma missão, que era se entregar em nosso lugar. No rolo do livro estava escrito, a palavra antes que nós lemos ali, a respeito dele. Precisava de um sacrifício, precisava de sangue para expiar o nosso pecado, para expiar o pecado da humanidade. E eu gosto muito dessa parte de Jesus cumpriu a sua missão, porque muitas vezes nós olhamos para Jesus, irmãos, só no sentido de que ele morreu em nosso lugar, ressuscitou para nos dar vida, mas ele teve uma outra missão muito importante também. Quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou seja, não mataram Jesus. Não foi o homem que matou Jesus. Jesus se entregou pelo homem. Percebam bem, está escrito ali, entregou o seu Espírito. E antes de entregar o seu Espírito, ele falou, está consumado. Todo o pecado, toda a enfermidade, todo o castigo que eu e você levaríamos, foi colocado no corpo de Jesus. Por isso que ele fala, sacrifício e oferta não quiseste, não agradava. Preparou um corpo, porque nesse corpo seria colocado todo o nosso pecado. O corpo de Jesus carregou tudo aquilo que te condenaria para o inferno eternamente. O corpo de Jesus carregou toda a enfermidade que deixaria enfermo nessa terra. O corpo dele tomou todas as nossas dores. O corpo de Jesus. Por isso que ele fala, já recebi tudo aqui, já estou na cruz, já levei chicotadas, já levei coroa de espinhos, fui machucado, ferido em seu lugar. Então está consumado. Vocês que creem em mim não pagarão esse preço. Vocês que creem em mim agora vão ter acesso novamente ao Pai. Aquele acesso que Adão tinha e muito mais profundo. Nós vamos chegar lá. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Nós também já fomos muito ministrados sobre isso. Quando Jesus falou, consumado está, entregou o seu Espírito, o véu que era do sumo sacerdote, que ele podia entrar uma vez no ano, lá no Santo dos Santos, o véu se rasgou de alto a baixo, simbolizando que Deus tinha quebrado de vez a separação. Percebam, Deus tinha comunhão com Adão, caiu Adão. Deus não tinha mais comunhão com o homem. Deus levanta um povo para, através desse povo, mostrar o desejo de ser íntimo do homem, que o homem não sabia disso. Eu e você, se não fosse pregada a palavra, não saberíamos o desejo no coração de Deus de ser íntimo conosco. Então, através desse povo, uma comunhão restrita. Na obra de Cristo, esse véu, ele é totalmente rasgado, simbolizando algo extraordinário, que a partir desse momento não haveria mais separação. Aquele que nele cresce não ficaria mais separado do Pai. E tudo isso provém de Deus. Não foi nós que queríamos essa comunhão, não foi nós que procuramos por ela. Tudo isso o quê? Tudo que Cristo fez, tudo que Cristo carregou, toda a história da humanidade apontando para a obra de Cristo, tudo isso que Cristo fez, provém do Pai, que nos reconciliou. Percebam, não é eu e você que se reconciliamos com Deus, é Deus que nos reconcilia com Ele mesmo. Irmãos, estão percebendo o tamanho do amor do Pai? Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e nos deu um ministério. Lembra o que foi falado aqui no início? Recebemos, nos alegramos e repartimos. Ele reconcilia eu e você. Primeiramente, para termos a comunhão com o Pai. Primeiramente, para sermos filhos. E depois nós temos um ministério. Isso é, Deus estava em Cristo, ó, Deus novamente fazendo. Ele fez, reconciliando consigo o mundo. E não imputou os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Por isso que, irmãos, é uma coisa assim, ó, meio contraditória você dizer que você não tem uma palavra. Você dizer que você não é capaz de falar.
Porque a palavra de Deus está dizendo que quando cremos nele, somos reconciliados, é posto em nós, é colocado aqui, ó, a palavra da reconciliação. Todo mundo é apto para falar do que Cristo fez. Quando cremos, estamos reconciliados. Percebam, é automático, eu estou reconciliado com o Pai, eu estou apto para falar que Ele me reconciliou. É algo automático, irmãos. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui entra um outro ponto, irmão, a justiça de Deus. Nós, em Cristo, somos a justiça de Deus. Nós, em Cristo, pelo que Cristo fez, somos a justiça perfeita de Deus. E aqui entra outra missão que eu falei, a primeira missão de Cristo: morrer em nosso lugar, tomar nossos pecados, tomar nossas enfermidades. Mas teve uma outra missão, irmãos. Porque depois da queda, o homem, ele não sabe viver para Deus. Depois da queda, se você perceber, mesmo com as leis, era impossível que os homens conseguissem cumprir. Então o homem não sabe viver para Deus. Cristo veio na forma humana, e se você ler os 4 evangelhos, procurando ver como Cristo viveu, você vai entender uma coisa: Cristo foi o padrão para nós andarmos nessa terra também. O que Cristo fazia? Comunhão com Deus, intimidade com o Pai. Uma das passagens que mais me intriga e que eu acho mais maravilhosa é lá no livro de João, no capítulo 11, quando Jesus chega no sepulcro de Lázaro, e antes dele mandar Lázaro vir para fora, ele começa a orar. E a sua oração, irmãos, é extraordinária. Porque ele fala assim, Pai, ele agradece pelos que estavam ali, e depois ele fala, obrigado por me ouvir. Aí ele fala na sequência, na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas isso eu estou falando por aqueles que estão aqui ao meu redor, para que saibam que o Senhor me enviou. Aqui ele está mostrando o quê? Que o Pai sempre ouvia e que o Pai o tinha enviado. Isso é um modelo, irmãos. Isso é um padrão. Isso é um padrão para nós. Jesus estava mostrando que através do que ele faria, eu e você teríamos a certeza em nosso coração de quando falássemos o Pai ouviria e quando o Pai falasse nós ouviríamos. Sem a obra de Cristo, irmãos, na vida de um cristão, na vida de uma pessoa, de qualquer um, é impossível a comunhão. Irmãos, é impossível. Por isso que ele nos dá a missão de reconciliar, de ter esse ministério. Irmãos, a palavra igreja no grego significa eclésia, né, irmão? Eclésia. E um dos significados mais importantes da palavra eclésia no grego é vão para fora. Irmãos, pesquise sobre isso. O chamado da igreja não é apenas a reunião, é a reunião, a reconciliação, a comunhão e vão para fora. Vai reconciliar o mundo. Missão. Jesus realizou a missão e na sua missão ele nos ensina a nossa missão, que é viver como ele viveu, andar como ele andou, ser como ele foi. Percebam que Adão perdeu toda a autoridade. Jesus, como filho perfeito, ele vem com toda a autoridade. Jesus, irmãos, ele parou tempestades, acalmou vendaval. Jesus ressuscitou mortos. Por quê? Porque ele tinha a autoridade que todo filho de Deus tem. Por que ele tinha essa autoridade? Comunhão restaurada. Comunhão com Deus foi restaurada. Ele tinha essa comunhão com Deus e estava nos ensinando o quê? Que através da sua obra, eu e você também teríamos essa comunhão com o Pai e tudo aquilo que Adão perdeu seria restituído. E foi. Por isso que nos é ministrado muito, irmãos, que nós não podemos aceitar imposições do inimigo. Não podemos aceitar, irmãos, enfermidades, não podemos aceitar que o pecado nos prenda, não podemos aceitar cadeias, porque Cristo carregou no seu corpo todo o mal que era para mim e para você. Ele tomou para ele. Agora eu e você podemos andar livres. Eu e você podemos viver livres. E o principal, eu e você podemos ter comunhão com o Pai, comunhão de verdade. Não uma comunhão, irmão, religiosa, formal, mas comunhão. Eu posso ouvir o Senhor, eu posso falar com o Senhor, e eu posso, assim como Jesus falou, eu sei que sempre me ouves. Percebam, Jesus estava estabelecendo um padrão de comunhão. Você sabe que Deus sempre te ouve quando você fala? É uma verdade no seu coração? Quando você ora, você tem a certeza que o Pai está te ouvindo? Porque se você ora e você tem a certeza que o Pai está te ouvindo, você não vai orar novamente pela mesma coisa.
Percebam como muitas coisas precisam ser estabelecidas na nossa vida, irmãos. Por isso o seminário, por isso os princípios e por isso o primeiro deles, que é a comunhão com o Pai. Porque uma coisa básica que eu trouxe de exemplo, se você tem a certeza de que quando você ora, Deus te ouve, por que você ora de novo pela mesma situação? Ou por que você pede novamente? Irmãos, Deus ele não é surdo. E se você tem comunhão com Ele, se você tem comunhão verdadeira, que é aquela que Cristo te entregou, que Cristo fez ser possível, você sabe que o Pai te ouve. E você sabe que tudo que o Pai fez é para que você o ouça também e interaja com Ele. Ele reconciliou, tudo provém dele. Ele fez a obra e Cristo realizou a missão. Ele cumpriu a missão. As duas principais, que era morrer em nosso lugar e nos ensinar a ser filhos, nos ensinar a andar como filhos na terra. O que me chama a atenção nesse versículo também, como o irmão Adilson falou, nós vemos aqui, né? E pôs em nós a palavra da reconciliação. E nós sabemos que o meio religioso, ele modificou muito essa mensagem. Nós já vimos muitas pessoas não entenderem isso e no lugar de anunciar uma palavra de reconciliação, anunciam uma palavra de condenação. Em nenhum momento a igreja, os cristãos, os filhos de Deus, eles foram chamados para condenar. Nós vemos a palavra muito clara, a palavra da reconciliação. Então imagina, nós vemos lá no mundo uma pessoa que não conhece o Senhor, está nas trevas, está no pecado, ela está fazendo aquilo que pertence à natureza dela. Se ela está ainda na natureza caída, o que ela vai externizar? Quais são os frutos que ela vai externizar? Quais são as obras que ela irá fazer? As obras da carne. E nós não podemos agora ser o juiz daquela pessoa e falar, olha, aquilo ali é isso, tu vai para o inferno, tu vai para a condenação, porque não sei o quê. Nós queremos que a pessoa se converta, mas não anunciamos o meio de ela ter essa conversão, que é Cristo. Então não adianta eu ficar admirado com o mundo, meu Deus, como o mundo. Nós sabemos que o mundo jaz o maligno, o mundo é mau. Há uma natureza ainda que muitas pessoas que não estão em Cristo vão ter na sua vida, que é a natureza caída. Então nós não devemos chegar naquela pessoa e trazer uma condenação para ela. Não fomos chamados para ser ministros da condenação, mas ministros da reconciliação. Você vai anunciar primeiramente aquilo que o Senhor fez em sua vida. Você vai ser uma testemunha viva. Você vai ser a carta de Deus escrita para que as pessoas possam visualizar. Poxa, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa tem uma alegria, aquela pessoa anda em liberdade, o mundo está um caos, mas aquela pessoa anda em liberdade, aquela pessoa tem um sorriso no rosto, o rosto daquela pessoa brilha. Isso vai chamar a atenção, e aí você, com a ajuda do Espírito Santo, vai poder ministrar do quê? Uma reconciliação, dizer, ei, meu amado, Deus já realizou uma obra em Cristo Jesus para te trazer para perto. O Senhor te ama. Essa é a mensagem da igreja, anunciar as boas novas. O que é as boas novas? A boa notícia. Desde quando eu dizer para uma pessoa que ela vai para o inferno é uma boa notícia? A pessoa já está lá no mundo vivendo aquilo ali e aí chega alguém e dizer, ei, você vai para o inferno. Raça de víbora, não, né? Por favor, gente. Então isso não vai trazer para ela uma alegria, ela vai ficar assustada, ela vai ficar com temor. Então nós temos que anunciar o quê? A reconciliação, tanto que a própria palavra vai nos chamar de embaixadores. O que é um embaixador? Alguém sabe o que é um embaixador? O embaixador é um representante de outra nação. Naturalmente falando, nós temos no mundo embaixadores. No Brasil, há os embaixadores das principais nações. Lá na embaixada americana, o que o embaixador americano está representando, mesmo estando no Brasil? Toda a cultura, toda a língua dos Estados Unidos. Ele é um embaixador americano, ele está lá representando a sua nação, mesmo estando em outra nação. E nós, da mesma maneira, somos embaixadores de Cristo, mesmo vivendo neste mundo. Estamos representando quem? As leis dos homens? A cultura humana? A moda humana? Não. Estamos representando quem? Cristo e o seu reino. Por isso que o linguajar do crente ele tem que ser diferente. A atitude do cristão tem que ser diferente. Eu não estou falando no sentido religioso, mas estou falando no sentido de essência, de verdade, dos princípios de Deus, de uma vida de relacionamento com Deus.
de uma vida íntima, de uma comunhão íntima. Então é isso que nós iremos compartilhar, repartir. Poxa, eu tenho que ter esse entendimento, eu estou saindo. E o interessante é que o id, pregar o evangelho, essa palavra id, a maneira mais correta de se traduzir ela não é id, mas indo, aonde você for. Eu não preciso ter aquela ideia religiosa que eu preciso ser um missionário, eu preciso ser um evangelista para fazer algo. Não, você já é filho de Deus, você já creu em Cristo Jesus, você já é filho de Deus. Você já é um embaixador da parte de Deus. Você já tem a mensagem da reconciliação. Mas essa mensagem não é para você guardar para você. É para você anunciar. Anunciar aonde? Onde você estiver. Se você ir lá no seu trabalho, você pode anunciar. Se você estuda na sua escola, na sua faculdade, você pode anunciar. Perante os seus vizinhos, você pode anunciar. Aonde você for, você deve anunciar. Não só com palavras, mas com atitudes e também palavras. Amém? E aí, como o irmão Adilson já mencionou, a obra de Cristo, ela traz algo maravilhoso para nós. Porque sabemos que o Senhor na cruz, Ele consumou, Ele pagou aquilo que o Adão lá arranjou de problema, a dívida foi paga, tudo foi realizado, só que além disso, o Senhor agora também nos colocou algo, Ele nos deu um privilégio. Ele nos deu um privilégio de começar algo novo, de uma vida nova, de ter uma nova identidade. Esse Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não quis só salvar o homem, mas agora Ele quis fazer o homem da sua família. Olha como esse Deus, Ele deseja ter uma comunhão. Ele não me trata mais agora como um servo, escravo, empregado, mas Ele me chama de filho. Ele te chama de filho, de filha, algo íntimo, algo da família, do coração do Pai. Esse Deus que outra hora estava distante por aquilo que o homem fez, agora Ele está perto e Ele fala, agora tu pode me chamar de Pai. Eu sou o teu Pai, tu és o meu filho. Olha que maravilhoso. E aí lá em 2 Coríntios vai dizer, assim que se alguém está em Cristo, como assim está em Cristo? A partir do momento que as boas notícias, o Evangelho, ele é anunciado, o Espírito Santo começa a trabalhar e isso gera em mim um aquebrantamento e eu desejo, eu entendo e eu falo, nossa, eu quero esse Senhor. Ele fez tudo por mim, então eu quero Ele. E aí quando você tem essa ação, você tem essa decisão, você está em Cristo. Não na religião, mas em Cristo. É um lugar que todo cristão tem que estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo, é posicionamento. E se você está em Cristo, nova criatura é. Quando vamos lá em Gênesis novamente, lembra? Adão era imagem e semelhança e tinha um lugar em Deus. Mas ele pecou, ele sai desse lugar e agora ele é um ser caído. Toda a humanidade nasce sendo caída. Toda a humanidade nasce separada de Deus. Mas agora, se eu estou em Cristo, eu sou nova criação. Eu volto a ter novamente aquela imagem e semelhança de Deus. Uma obra feita no Espírito, não uma obra ainda feita no nosso corpo físico. O nosso corpo será glorificado, ainda não foi, será, mas o nosso espírito ele já foi. A partir do momento que eu estou em Cristo, que eu aceito, eu creio naquilo que Jesus fez, algo é feito no meu espírito, ele é vivificado, ele é ressuscitado. E eu me torno uma nova criatura. E aí, se eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. E isso precisa ser uma verdade em nossos corações, porque Satanás, muitas das vezes, ele tenta, na nossa mente, trazer acusações, trazer lembranças do passado, querendo apontar aquilo que você errou. Então nós temos que saber blindar a nossa mente, rejeitar as falácias do diabo e saber quem somos em Cristo Jesus. Lembrando, não é por aquilo que nós fizemos, mas é por aquilo que Ele fez. Nós precisamos apenas crer e nos colocar. Nós temos sim o dever de nos colocar nesse lugar, em Cristo Jesus. Lembra que lemos que toda a humanidade estava destituída da glória de Deus. Mas olha aqui que nós vamos ver em Romanos agora. Porque se pela ofensa de um só,
de Adão, que ofendeu, que pecou, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, o presente da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então esse é o padrão que o Senhor estabeleceu agora para o cristão, reinar em vida. Nessa vida agora, não na vida eterna, não na vida que é divina, não quando tiver o corpo glorificado, não quando descer a nova Jerusalém. Agora, o desejo do Senhor é que a sua igreja reine, que seja agora, como Israel era um sinal para a humanidade da sua época, a igreja precisa ser esse sinal de Deus para os povos. Por isso que não podemos aceitar uma igreja que agora está, vamos falar aqui do nosso país, dentro de um sistema, lutando com forças humanas, se alinhando com coisas mundanas. Não. A igreja não tem nada a ver com o mundo, ela tem tudo a ver com Cristo, que é o seu Senhor, que é o seu Salvador, aquele que morreu e comprou por um grande preço, o seu sangue precioso, e trouxe agora, nos trouxe para o Pai. Amém? Mas vindo a plenitude dos tempos, olha como esse Deus ele é maravilhoso. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então isso tem que ser muito claro para nós, meus irmãos. Olha o privilégio que temos. O Senhor nos colocou à sua mesa. O Senhor nos colocou agora dentro da sua família. Cristo sendo o nosso irmão mais velho, o nosso exemplo. Exemplo de como agora devemos andar nesta terra. Sabemos que somos a igreja, o corpo de Cristo. Cristo está no céu, a sua igreja está aqui na terra. Somos representantes dele. Então agora essa comunhão ela é tão maravilhosa que o Senhor ele começou a trabalhar, passamos por Adão, chegamos em Israel, agora chegamos na obra de Cristo, e o Senhor então lhe deixa isso muito claro. Estamos restituídos, não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que ele fez, e agora temos um lugar, filhos de Deus. Esse é o seu lugar, filho. E todo filho precisa ter uma comunhão com quem? Com seu pai. Quem aqui é pai? Levanta a mão, por favor. Quem aqui é pai? Todo pai não ama ter uma comunhão com seu filho ou com a sua filha? Não é gostoso quando o filho vem dar um abraço? Agora o Josué aprendeu a dar beijo. Então ele vem, ele faz assim, ele quer dar beijo. Isso é maravilhoso. Ele fazendo agora, ele quer estar pertinho. Imagina Deus nos visualizando agora, tudo que ele preparou para nós. O que ele deseja? Uma comunhão, entre aspas, de uma vez por semana. Vamos ao culto como se ainda achamos que estamos fazendo uma obrigação ou não, vamos agradar a Deus. Não, irmãos, é muito pouco estar no culto. Não que não seja necessário, é necessário cultuar em unidade, em comunhão, mas é uma vida, todos os momentos. Olha o privilégio que temos. Não precisamos agora levar o nosso animal, depender de um sumo sacerdote, visualizar de longe. Não, agora está em nós uma identidade, filhos de Deus. Amém? Só abrindo um parêntese rapidinho aqui no que o Ale falou sobre que nós temos a possibilidade, irmãos, de estar à mesa. Eu estava meditando aqui, que eu estou ouvindo o irmão aqui, estou meditando junto, irmãos. E o pastor ontem, o pastor César, usou a passagem da mulher lá, Ciro Fenícia, que ela vem até Jesus, se eu não me engano, pela cura da sua filha, e aí ele diz, não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela poderia ficar ofendida, eu não sou cachorro, vou embora. Não, ela falou, não, senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Jesus achou extraordinária a fé dela, ela recebeu o que ela foi buscar, mas percebam que Jesus ele primeiro veio para o que eram os seus, como a palavra fala em João 1, capítulo 1 de João, versículo 11. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Ele veio para Israel, ele fala ali os filhos, mas os seus o rejeitaram. Então todos que receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, como o irmão acabou de citar. Então nós já não estamos mais na condição de que ele diria para nós, cachorrinhos. Nós estamos na condição de filhos, irmãos.
de filhos. E isso é muito extraordinário. Quando eu entendo que eu não sou mais órfão, eu tenho pai. Eu tenho um pai que me ama, que quer interagir de maneira mais profunda comigo. Ele já interage e ele quer me levar para uma comunhão mais profunda. E aí o irmão Adilson mencionou sobre a passagem lá em Mateus que fala Deus conosco, Cristo, Deus envia Cristo. E nós sabemos que Cristo, ele também fala algo muito importante. Aqui num contexto quando ele estava falando com os discípulos, mas também serve para nós, no qual Cristo estava dizendo, né, que ele estava chegando a hora de ele realizar a obra e voltar aos céus, mas ele disse algo muito importante. Ele fala assim, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Em outras traduções vai dizer também encorajador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, olha o privilégio que temos. Se compararmos com a antiga aliança com Israel, olha como estamos numa aliança maior, superior e melhor. Por isso que o diabo ele tem criado estratégias para fazer as religiões que se dizem cristãs estarem ainda buscando coisas da antiga aliança para viver aquilo, sendo que o Senhor preparou algo muito maior e melhor. Tudo aquilo era figura para aquilo que temos hoje. E o que é que nós temos hoje à nossa disposição? O Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é muito mais do que só uma comunhão, de estar em nós também é poder, é autoridade, tudo isso nós iremos falar ainda mais para frente, mas aqui nós estamos falando sobre o Espírito Santo no sentido de comunhão. Olha o privilégio que temos. Antes Deus sinalizando com o tabernáculo no qual eu só poderia visualizar. Depois nós vemos os discípulos com Cristo. Quando Cristo ainda não cumpriu a sua obra, eles só podiam visualizar. Por isso que o pastor tem falado muito sobre isso e muitas pessoas não compreendem. Os discípulos, em algumas situações, não são referência para nós, porque agora nós estamos pós-redenção. Os discípulos, na passagem, estavam antes da redenção. Então, eles seguiam Jesus só de maneira humana. Jesus estava ali, eles iam atrás. Jesus ia para um lado, os discípulos iam para outro. Mas havia alguma obra interna nos discípulos antes da redenção? Não. Quando que Cristo ele realiza a obra na cruz, nós depois vamos ver lá os discípulos no caminho de Emaús. Aí sim, o Espírito Santo já trabalhando nos corações. O que eles falam um para o outro? Porventura não ardia o nosso coração quando ele abria as Escrituras pelo caminho? Então agora o Espírito Santo ele foi dado, ele foi enviado, Cristo ele veio, o Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, dentro de vocês, dentro, olha o privilégio que nós temos, Deus Criador, o Espírito desse Deus maravilhoso, do nosso Pai, dentro de nós. Não existe algo mais perto do que isso, do que está dentro. Porque onde você for, ele está ali, porque ele está dentro de você. Não tem como você, na verdade até tem, mas não era para você esquecer ele. Porque se ele fosse algo visível, você poderia deixar ali e ir embora, mas ele está dentro de você. Então agora nós precisamos entender que ele está dentro e eu preciso o quê? Usufruir disso, dar voz a ele, silenciar a minha mente, a minha razão, o meu eu, e dar ouvido a ele, ser sensível a ele. Porque o Espírito Santo ele é sensível. Então o Senhor está dizendo, olha, eu vos dará outro consolador. E quando ele fala outro, não é no sentido de outra natureza, outra pessoa, diferente de mim. Olha, eu sou Jesus, o que eu penso é eu penso. Agora o que o Espírito Santo pensa é diferente. Não, meus irmãos. Quando ele fala outro consolador, significa da mesma essência. A mesma pessoa. O que Jesus fala, o Espírito Santo fala. O que Jesus pensa, o Espírito Santo pensa. A diferença é que Jesus ele estava na forma humana quando ele veio e tinha limitações porque ele habitava num corpo humano. Ele não poderia estar em todos os lugares, mas agora pelo Espírito Santo ele está dentro de todos os corações ao mesmo tempo. Ele está falando com um, testificando a outro, operando em um, ajudando o outro, fortalecendo um. Lembre-se, ele é o nosso ajudador, o nosso encorajador. Mas aquele consolador, encorajador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, enviará, nós sabemos que ele já enviou. Amém?
Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele tem um ministério que é o quê? É nos ensinar. Ele é o maior e melhor professor. Só que nós precisamos entender algo, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Nós não conseguimos ensinar quem não quer aprender. É impossível ensinar quem não quer ser ensinado. Então o Espírito Santo, ele veio para quê? Para nos ensinar, para nos lembrar da palavra, para nos ajudar, mas ele é o nosso ajudador, ele não é o fazedor. Não adianta eu ignorar a palavra, ignorar ele e pensar, não, o Espírito Santo daqui a pouco ele vai me tomar, ele vai me levantar e eu já vou sair dizendo, eis que te digo, vou fazer tudo. Não, irmãos, ele é o nosso ajudador. Eu preciso me colocar, eu preciso me levantar, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber que eu tenho um Pai, que Ele habita em mim e aí eu estou à disposição dEle, bem sensível à sua voz. E daí Ele vai começar a me ajudar, Ele vai começar a trazer as revelações da palavra do Senhor, Ele vai começar a se externizar através da minha vida. E eu posso usufruir de tudo aquilo que o Pai me deu, porque Ele habita em mim, Ele habita em ti. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Nós sabemos que em Cristo Ele disse isso, né? Ele é o Deus Emanuel, mas agora o seu Espírito está aqui. O seu Espírito está aí dentro do nosso coração. Então olha o privilégio que temos. E não podemos ignorar o Espírito Santo. É muito comum e muito natural ignorarmos o Espírito Santo, mas isso é algo muito errado. Se essa porta está aberta, ela tem que ser fechada em nossas vidas. Vamos aprender a ter uma comunhão maior com o Espírito Santo. Vamos aprender a estar sensível à sua voz. Quando nós olhamos a nossa realidade religiosa, sabemos que muitos homens têm o intelecto, muitos homens falam, mas poucos homens têm realmente uma vida com o Espírito Santo. Transformaram o Espírito Santo em uma religião, em uma forma de girar, de pular. O Espírito Santo não é isso, meus irmãos. O Espírito Santo realmente é Deus habitando em nós, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos encoraja, aquele que nos ensina, aquele que nos levanta, aquele que nos fortalece, aquele que trabalha em nossos corações. Amém? Só um detalhe, né, irmãos? O Espírito Santo, ele não é uma pomba, né? Ali é só uma figura, para ficar bem claro. Amém? Nós sabemos que quando Cristo ele recebeu o Espírito Santo, ele veio em forma corpórea de uma pomba, algo visual. Depois, quando os primeiros discípulos, apóstolos, são batizados como línguas repartidas de fogo. Então o Espírito Santo ele não tem uma imagem para dizer, olha, eu estou vendo um passarinho lá, é o Espírito Santo. Não, é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito. Amém? E é interessante aqui que a gente pode fazer uma breve analogia também, poderia ser utilizado assim, eu estava lembrando, que no Velho Testamento era impossível o Espírito Santo habitar no homem, por causa do pecado e tudo mais, tudo que já foi ministrado aqui para os irmãos. Então ele vinha sobre o homem. Nós olhamos Saul, primeiro rei de Israel, o Espírito Santo veio sobre ele e depois saiu. Hoje ele habita em nós. Ele habita dentro de você. Ele está aí dentro. Nós olhamos Davi, o homem segundo o coração de Deus, o Espírito Santo sobre ele. Elias, um grande profeta, Eliseu, Samuel, juiz, enorme juiz, grande juiz, ungiu o maior rei de Israel sobre ele. Nós, dentro, irmãos. Nós olhamos para João Batista. Jesus fala, o maior nascido de mulher. Por quê? Por causa da obra dele. Ele veio anunciar, preparar o caminho para o Senhor. Ele falou sobre a noiva do Senhor. Ele falou sobre a igreja. Profeta, o único que falou sobre isso. Maior nascido de mulher, mas dentro do reino de Deus é o menor. O menor no reino de Deus é maior que ele. Por quê? Grande detalhe, eu ia dizer esse pequeno detalhe, desse grande detalhe que é o Espírito do nosso Senhor dentro de nós. Irmãos, você só vai conseguir viver o que Deus te chamou para viver com a pessoa do Espírito Santo guiando seus passos. Entenda isso. Se você não deixa o Espírito Santo guiar seus pensamentos, guiar seus passos, você não vai conseguir usufruir do que Deus fez para você e da onde Ele te chamou para estar. É impossível. Então o Espírito Santo, lembra o que o Ale acabou de ler? Ele vai lembrar vocês das palavras que eu tenho dito, porque as palavras que dão vida, mas sem o Espírito Santo aqui, para me fazer essa palavra ser viva, para me lembrar ela, é impossível. Então você precisa ter comunhão com esse Espírito, em nome de Jesus.
E lembrando, irmãos, que nós não podemos nos limitar àquilo que o inimigo muitas vezes ele quer falar. E muitas pessoas, quando falamos sobre o Espírito Santo, sobre receber o Espírito Santo, muitas pessoas se acham indignas. Ah, mas eu recebi o Espírito Santo? Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele é uma promessa que o Senhor falou, que Ele enviaria, Ele já enviou. O Espírito Santo já está enviado. O que nós precisamos entender agora? Nós precisamos apenas crer e receber. Lembrando que, mas eu não sou, mas não é por aquilo que você fez ou faz, é por aquilo que Cristo fez. Cristo te santifica. Cristo realizou a obra. Então você agora precisa crer, tomar posse. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de receber o Espírito Santo, foi algo que eu entendi e eu tomei posse daquela palavra. E nós estávamos num momento de oração, de busca, e eu declarei, o inimigo queria, muitas vezes usou algumas pessoas para dizer que não, às vezes em um pensamento que eu não era digno, mas quando eu entendi isso, eu rejeitei as falácias do diabo e tomei posse daquilo que a palavra disse. É meu direito e eu tomo posse em nome de Jesus. E graças a Deus, aquele dia eu pude receber o Espírito Santo, que faz total diferença na vida do cristão. Amém? Já estamos finalizando, irmãos. Então nós temos que entender agora que nós temos um lugar, uma posição, privilégios. E eu quero ler esse versículo aqui em Hebreus, que diz assim, esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis em seu coração. Olha como agora fala de algo íntimo, eterno, dentro dos nossos corações. E as escreverei em sua mente. E acrescenta, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água. Aleluia. Amém? Então, irmãos, olha o privilégio que temos. Olha a obra maravilhosa que foi feita, Cristo realizou. O próprio Senhor vai dizer que Ele colocou as suas leis em nosso coração, em nossa mente. Ele nunca mais nos lembrará do nosso pecado. Por isso que não podemos deixar o inimigo ficar nos acusando e nós nos achar, eu sou um pecador, eu sou um maldito, eu sou miserável mesmo, eu falhei. Aí eu vou lá até Deus, eu vou orar e faço aquela oração como se eu, meu Deus, eu sou horrível. Não, irmãos, vamos entender, se você falhou, você entendeu que você falhou, peça perdão ao Senhor. Mas entenda que você ainda é filho, você é filho. O Senhor não vai te olhar, te julgar, te maltratar. Não, Ele já realizou uma obra. É pelo aquilo que Cristo fez. E a obra de Cristo ela é maravilhosa, ela é eterna, ela é suficiente para te perdoar. Agora você precisa chegar até o Pai com plena confiança, como diz a palavra. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Não é por aquilo pelas tuas boas obras, mas é pelo sangue de Cristo. Você pode ter total confiança. Pela morte que Jesus abriu um caminho novo, era um caminho que não havia, agora existe, para chegarmos até o Senhor. Aleluia! Viva através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Antes havia uma cortina que separava, agora não há mais separação. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança. Precisamos ser mais confiantes, meus irmãos. Confiantes no quê? Na nossa força? Não, na obra de Cristo. Se essa obra for apenas uma literatura, eu entendi que Cristo morreu por mim, não vai te trazer confiança nenhuma. Mas se é uma verdade, se o Espírito Santo já trouxe a revelação, se você se coloca nesse lugar, você sempre vai ter confiança. Você vai falar com Deus sabendo quem você é. E eu não estou falando sobre ser orgulhoso, não é isso. Nós precisamos sempre ser humildes, mas nós precisamos também assumir o nosso lugar. Precisamos saber quem somos em Cristo Jesus. Com a nossa mente purificada, não deixando o diabo querer brincar com a nossa mente, e o nosso corpo sempre lavado pela palavra. E daí entramos nesse caminho, nesse acesso que agora temos.
Ele dentro de nós e nós, por fé, chegando a Ele, sabemos que Cristo está agora nos céus, mas por fé nós estamos lá com Ele, podemos ter essa intimidade, essa comunhão com Ele. Amém? A única coisa que você tem que fazer é crer e entrar. Ele fez. Irmãos, isso precisa a igreja, nosso ministério, precisa despertar para isso. Nós precisamos crer e entrar pelo que Ele fez. Esquece quem você era, o que você fez, o que você viveu. É o que Ele fez. E entre pelo que Ele fez. Entre na presença. Entre na comunhão. Entre. Você vai ter que entrar. Ele fez tudo e Ele está demonstrando o desejo de estar em você e com você. Agora você é que tem que entrar.